Cristianismo, do grego X, Christos, Messias, ungido, do web. Mashiach é uma religião monoteísta abraâmica baseada na vida e nos ensinamentos de Jesus de Nazaré. É a maior e mais difundida religião do mundo, com cerca de 2,4 bilhões de seguidores, representando 1/3 da população global. Estima-se que seus adeptos, conhecidos como cristãos, constituem a maioria da população em 157 países e territórios. A maioria dos cristãos acredita que Jesus é o Filho de Deus, cuja vinda como Messias foi profetizada na Bíblia hebraica, chamada de Antigo Testamento no cristianismo, e registrada no Novo Testamento. O cristianismo permanece culturalmente diverso em seus ramos ocidental e oriental, bem como em suas doutrinas relativas à justificação e à natureza da salvação, eclesiologia, ordenação e cristologia. Os credos de várias denominações cristãs geralmente têm em comum Jesus como o Filho de Deus, o Logos encarnado, que ministrou, sofreu e morreu na cruz, mas ressuscitou dos mortos para a salvação da humanidade. Os 4 evangelhos canônicos de Mateus, Marcos, Lucas e João descrevem a vida e os ensinamentos de Jesus, com o Antigo Testamento como contexto do Evangelho. O cristianismo começou no século I como uma seita judaica com influência helenística, na província romana da Judéia. Os discípulos de Jesus espalharam sua fé pela região do Mediterrâneo Oriental, apesar de serem significativamente perseguidos. A inclusão dos gentios levou o cristianismo a se separar lentamente do judaísmo, século II. O imperador Constantino descriminalizou o cristianismo no Império Romano pelo Edito de Milão, 313, convocando posteriormente o Concílio de Nicéia, 325, onde o cristianismo primitivo foi consolidado no que se tornaria a Igreja Estatal do Império Romano, 380. A Igreja do Oriente e a Ortodoxia Oriental dividiram-se por diferenças na Cristologia, século V, VII, enquanto a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica se separaram no Cisma Oriente-Ocidente, 1054. O protestantismo se dividiu da Igreja Católica em várias denominações na Era da Reforma Protestante, século XVI. Após a Era dos Descobrimentos, séculos XV a XVII, o cristianismo se expandiu por todo o mundo por meio do trabalho missionário, comércio extensivo e colonialismo. Essa religião um papel proeminente no desenvolvimento da civilização ocidental, particularmente na Europa desde a Antiguidade Tardia até a Idade Média. Os 6 principais ramos cristãos são a Igreja Católica, 1,3 bilhão, o Protestantismo, 800 milhões, nota 1 e a Igreja Ortodoxa, 220 milhões, as Igrejas Ortodoxas Orientais, 60 milhões, a Igreja do Oriente, 0,6 milhões, e o Restauracionismo, 35 milhões, 15. Embora existam milhares de comunidades menores, apesar dos esforços em direção à unidade, ecumenismo, ponto. Apesar de um declínio na adesão no Ocidente, o cristianismo continua sendo a religião dominante na região, com cerca de 70% dessa população se identificando como cristã. O cristianismo está crescendo na África e na Ásia, os continentes mais populosos do mundo. Os cristãos continuam sendo muito perseguidos em muitas regiões do mundo, particularmente no Oriente Médio, Norte da África, Leste Asiático e Sul da Ásia. Etimologia. Os primeiros cristãos judeus se referiam a si mesmos como o caminho, em grego koiné, transo, tesodou, provavelmente vindo de Isaías 43, prepare o caminho do Senhor. De acordo com Atos 11h26, o termo cristão, Christianos, que significa seguidores de Cristo em referência aos discípulos de Jesus, foi usado pela primeira vez na cidade de Antioquia pelos habitantes não-judeus de lá. O uso registrado mais antigo do termo cristianismo, cristianismos, foi por Inácio de Antioquia por volta de 100 a.C., 22. Crenças. Embora os cristãos em todo o mundo compartilhem convicções básicas, também existem várias diferenças de interpretações e opiniões sobre a Bíblia e as tradições sagradas nas quais o cristianismo se baseia. Um ícone cristão oriental representando o imperador Constantino e os padres do Primeiro Concílio de Nicéia, 325, como detentores do credo niceno-constantinopolitano de 381. Declarações doutrinárias concisas ou confissões de crenças religiosas são conhecidas como credos. Eles começaram como fórmulas batismais e foram posteriormente expandidos durante as controvérsias cristológicas dos séculos IV e V para se tornarem declarações de fé.
Jesus é o Senhor é o credo mais antigo do cristianismo e continua a ser usado, como no Conselho Mundial de Igrejas. O Credo dos Apóstolos é a declaração mais amplamente aceita dos artigos da fé cristã. É usado por várias denominações cristãs para fins litúrgicos e catequéticos, mais visivelmente por igrejas litúrgicas da tradição cristã ocidental, incluindo a Igreja Latina da Igreja Católica, Luteranismo, Anglicanismo e Ortodoxia de Rito Ocidental. Também é usado por presbiterianos, metodistas e congregacionais. Este credo particular foi desenvolvido entre os séculos II e IX. Suas doutrinas centrais são as da Trindade de Deus o Criador. Cada uma das doutrinas encontradas neste credo pode ser atribuída a declarações correntes no período apostólico. O credo foi aparentemente usado como um resumo da doutrina cristã para candidatos ao batismo nas igrejas de Roma. Seus pontos incluem: crença em Deus Pai, Jesus Cristo como Filho de Deus e no Espírito Santo, a morte, descida aos infernos, ressurreição e ascensão de Cristo, a santidade da Igreja e a comunhão dos santos. A segunda vinda de Cristo, o dia do juízo e a salvação dos fiéis. O credo niceno foi formulado, em grande parte em resposta ao arianismo, nos concílios de Nicéia e Constantinopla em 325 e 381, respectivamente, e ratificado como o credo universal da cristandade pelo primeiro concílio de Éfeso em. O credo de Calcedonia, desenvolvido no concílio de Calcedonia em 451-31 e embora rejeitado pelos ortodoxos orientais ensinou Cristo a ser reconhecido em duas naturezas, inconfundivelmente, imutavelmente, indivisivelmente, inseparavelmente, uma divina e uma humana, e que ambas as naturezas, embora perfeitas em si mesmas, também estão perfeitamente unidas em uma pessoa. O credo atanásio, recebido na Igreja Ocidental como tendo o mesmo estatuto do nicênico e calcedônio, diz: adoramos um Deus em trindade e trindade em unidade, sem confundir as pessoas nem dividir a substância. A maioria dos cristãos, católicos, ortodoxos orientais e protestantes, aceita o uso de credos e subscreve pelo menos um dos credos mencionados acima. Certos protestantes evangélicos, embora não todos, rejeitam os credos como declarações definitivas de fé, mesmo concordando com parte ou com a totalidade da substância deles. Por exemplo, a maioria dos batistas não usa credos na medida em que não buscaram estabelecer confissões de fé obrigatórias uns nos outros. Entre outros grupos que também rejeitam credos estão grupos com raízes no restauracionismo, como a Igreja Cristã, Discípulos de Cristo, e as Igrejas de Cristo. As várias representações de Jesus. O princípio central do cristianismo é a crença em Jesus como o Filho de Deus e o Messias, Cristo. Os cristãos acreditam que Jesus, como o Messias, foi ungido por Deus como Salvador da humanidade e sustentam que a vinda de Jesus foi o cumprimento das profecias messiânicas do Antigo Testamento. O conceito cristão de Messias difere significativamente do conceito judaico contemporâneo. A crença cristã central é que, por meio da crença e aceitação da morte e ressurreição de Jesus, os humanos pecadores podem se reconciliar com Deus e, assim, receber a salvação e a